No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 3 opções de ETFs de renda fixa americana disponíveis lá na Bolsa dos Estados Unidos. Vou explicar cada um deles e qual deles é a melhor estratégia para você. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. A renda fixa americana, ela está dando bons proventos, está dando uma boa rentabilidade por causa das taxas lá nos Estados Unidos ainda estarem um pouco alta. A taxa básica de juros deles lá está em torno aí de 5%, então tem excelentes opções de renda fixa lá. Mas para evitar de você ter que ficar analisando título por título, né? A gente tem os títulos corporativos, que são os bonds das empresas, e a gente tem os títulos do Treasury Bonds, que são os títulos do governo americano. Para evitar de você ficar procurando, existe a opção dos ETFs, que são fundos que são negociados na bolsa e que eles compram esses títulos, e aí você recebe ali todo mês o rendimento desses títulos que estão dentro do ETF. É uma maneira muito mais fácil de você acessar essa renda fixa americana. Então hoje eu vou trazer para vocês 3 opções aqui e vou explicar cada uma delas e qual que é a melhor estratégia para você. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Então, o primeiro ETF da renda fixa americana que eu vou trazer como sugestão para vocês é o TFLO. Esse ETF, ele compra os títulos de curta duração, né, de no máximo 2 anos, do governo americano. Então o preço desse ETF ele oscila muito pouco. Esse ETF ele pode ser usado para fazer caixa. Se você quer uma maior segurança, não quer oscilação de preço da cota do ETF, que é basicamente para fazer um caixa ali em renda fixa americana, basicamente esse ETF é a melhor opção. Então percebam que o preço do TFLO ele está custando em torno de $50. Não se preocupe com o preço, porque você pode comprar o ETF fracionado, você pode comprar metade, você pode comprar 0,1, 0,2 da cota. Perceba que o preço do TFLO ele fica sempre na faixa dos $50. Ele tem uma oscilaçãozinha muito leve aqui dos centavos que ele oscila, mas ele fica sempre na faixa dos $50. Por isso que ele é ideal para você fazer caixa na moeda americana. Se eu for olhar aqui a composição desse ETF, percebam que ele tem aqui os títulos, que é esse Treasury Floating Rate Note, que é um tipo de título que tem da Bolsa Americana. Percebam aqui os vencimentos, ano de 2024, 25, 26, então ele pega esses títulos aí de no máximo 2 anos aí. Por isso que ele tem muito pouca oscilação no preço do ETF. Aqui a média então dos títulos que tem lá dentro dele, a média tem em torno de 1 ano de duração e o rendimento que esse ETF pagou foi em torno de 5% no último ano. Então aqui são as distribuições. Percebam que todo mês ele paga um pouquinho aqui. Esse pagamento que ele faz é os juros referente ao período desse um mês. Então ele teve esse rendimento e ele paga. Então esse ETF ele é perfeito para você fazer um caixa, porque você mantém o preço ali da cota bem estável e recebe os juros mensais ali em forma de dividendos. A segunda opção de ETF de renda fixa é o ETF, o ticker BND. Esse é um ETF da Vanguard e ele tem uma estratégia um pouco mais ampla. Ele é o maior ETF de renda fixa que a gente tem na Bolsa Americana e ele faz uma estratégia mais ampla. Ele compra títulos de tesouro, compra os corporativos, que são os títulos de dívida das empresas, e ele faz uma escalação de rating. Vamos dar uma olhada aqui. Percebam primeiro aqui como que é composto esse BND. 67% são os títulos do governo, certo? Ele tem aqui também os bonds corporativos, são os títulos de dívida das empresas. Ele tem empresas AAA, que é a melhor classificação de crédito que a gente tem, ele tem 3%, AA 3%, classificação A ele tem 12% e tem BBB 13%. Percebam que ele é mais concentrado na Bolsa Americana, mas ele também diversifica em bonds corporativos. Se a gente for olhar no último ano, ele também está com retorno aqui de 5% ao ano. O preço dele atualmente é $74. Oscilação de preço nos últimos 10 anos. Perceba que realmente tem uma oscilação de preço aqui. ETFs que tem renda fixa de médio prazo, no caso aqui de 8 anos para mais, até 20 anos, você vai ver que a oscilação ela vai aumentar um pouco. Então, tem uma hora certa para você entrar. Você tem que tomar cuidado que se você entrar na hora errada, você pode tomar uma marcação ao mercado. E aí você vai ter que esperar o mercado voltar depois de novo para você recuperar esse prejuízo que você teve. Justamente por causa disso, ele compra renda fixa de mais longo prazo e tem uma oscilação na cota daí. Então esse ETF ele seria para longo prazo. Esse ETF aqui é para você que quer está mais diversificado, bonds americanos e de empresas, mas é uma forma mais diversificada e de longo prazo, tá? Não é para fazer caixa, não é o ideal de fazer caixa com esse ETF. E aqui os pagamentos do BND, perceba que todo mês ele paga também ali, no caso, o pagamento dos juros do mês que caem ali dos títulos, e ele pega e distribui para os cotistas. O último ETF que eu vou trazer para vocês é o ETF
TLT. Esse ETF é o que tem mais risco dos três que eu estou mostrando aqui para vocês, porque ele compra títulos de 20 anos do Tesouro Americano. Títulos de 20 anos, eles têm uma oscilação muito grande no preço. Eles sobem e descem a todo momento, dependendo de como está o mercado. Então, ele apresenta um maior risco. Obviamente que dependendo da hora que você entrar, você pode ter um retorno muito grande. Mas tem que tomar cuidado que dependendo da hora que você comprar a cota STF, você pode tomar um prejuízo também. Então tem que ficar atento nisso. O preço da cota do TLT está em 97 dólares atualmente, mas percebam aqui no gráfico máximo assim que ele tem vários picos, ele é um ETF que oscila bastante, então tem que tomar cuidado. Olhando a performance desse ETF, o TLT, a gente pode perceber que no último ano ele está negativo, ele está em menos 7%. Se a gente for olhar aqui os últimos 5 anos, ele está em menos 4%, e os últimos 10 anos ele está apenas um 0,3%. Justamente por essa questão da oscilação das taxas de juros e por causa dele ter títulos muito longos. Então aqui, olhando que a média da idade dos títulos ali dentro dele está em torno de 25 anos de duração. E aqui, olhando para a carteira dele, todos os títulos que ele tem, se a gente for olhar a maturidade, ou seja, quando os títulos vão vencer, a gente pode perceber aqui, ó, 2051, 2050, 2048, 2054. Então, ele tem no portfólio dele, dentro desse ETF, esses títulos de longa duração. O TLT também faz pagamentos mensais de dividendos. Então, todo mês ele recebe ali a variação da taxa de juros em forma de rendimento e ele distribui em forma de dividendo aí para os cotistas do ETF. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Resumindo aqui, se você quer apenas fazer caixa de uma forma temporária, um caixa ali em dólar, o ideal é o ETF TFLO, porque ele não tem muita variação e ele paga todo mês ali só os juros daquele mês ali, certo? Se você quer ter uma estratégia mais ampla, mais longo prazo, que incorpora vários tipos de títulos de um pouco maior longo prazo e títulos de empresa tudo dentro do mesmo ETF, o ideal é o BND. Agora, se você quer realmente tomar um risco maior, se você acha que a curva de juros vai mudar, aí você quer pegar esses títulos mais longos, mas também querendo ter um retorno maior no longo prazo, correndo um pouco mais de risco, aí seria o ETF TLT. Bom, me conta aqui nos comentários se você já conhecia esses ETFs, se já tinha algum deles na sua carteira. No vídeo de hoje é só e a gente se vê na próxima.